Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né, com todas e todos, né, nessa nossa primeira live. A nossa ideia, né, como antropólogos educacional, é manter a ideia, né, de manter as lives, né, para também termos essa interação, né, através do via do chat, para tentar nos ver, né, como nós trabalhamos ao vivo também. Então, né, como é ao vivo e estamos trabalhando também em nossas casas e também sinal via Wi-Fi, pode ser que ocorra, né, durante a transmissão, algumas perdas de conexão, alguns casos e acasos, né, mas tudo dentro da normalidade, né, não vai fugir muito disso também. Então, né, inaugurando nesse quadro, né, que a ideia é trabalhar toda uma questão sobre os debates, né, que vai ser realizados. Nós demos o nome como Nas Quartas Usamos. Nas quartas usamos, né? E todas as quartas nós vamos trazer algum tema em específico. O tema dessa quarta-feira é Nas quartas-feiras usamos memes. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindas à nossa live de hoje, com a nossa ilustre presença de Daniele Malik. Então, hoje a gente está já agradecendo ao pessoal que está assistindo a gente. É um prazer estar contribuindo de alguma forma para essa página, para esse projeto do Maicon e do pessoal. Um projeto que é extremamente importante, né, para nossos, tanto para a formação acadêmica, quanto também para a gente entender um pouco mais de outras vertentes, de outros polos. Então, muito obrigada pelo convite desde já e espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Oi, pessoal, eu sou a Franciele Camargo, estudante de Filosofia da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? A convite do Maicon, eu vim participar nessa live com vocês aqui hoje, espero que o assunto seja de interesse, né, de todos que estão aí nos assistindo, e o Maicon vai ficar ali encarregado de receber as perguntas e as dúvidas que vocês tiverem com relação ao assunto, tá? Uma boa noite a todos, e obrigado, Maicon, pelo convite. Então, pessoal, e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto sério, cômico, político, social, informativo e, sobretudo, viralizador. Isso aí, o nosso assunto de hoje é sobre memes. Toca aí a vinheta. Mentira, pessoal, não teria uma vinheta porque não consegui organizar isso ainda. Mas em breve nós vamos ter uma vinheta bem legal e bem divertida. Então, pessoal, para iniciar, né, os memes. De autoria do pesquisador inglês Richard Dawkins, por meio do seu livro O Gênio Egoísta, publicado em 1976, o autor aponta o meme como sendo uma ideia, um estilo, comportamento, informação que pode ser multiplicado e se espalhar de forma viral. Com a massificação, a popularização e o acesso à internet aqui no Brasil, lá pela década de 1990, por aí, os memes, né, eles começaram a tomar conta do mundo virtual, não somente aqui no Brasil, mas ao redor do mundo também. No qual, segundo uma pesquisa, né, do canal Consumoteca, que foi realizada ano passado, né, no ano de 2019, 85% dos brasileiros costumam curtir memes, 73% das pessoas já souberam de alguma notícia política através de um meme, e 64% das pessoas se sentem incluídas quando entendem um meme. Dito isso, lançamos o nosso primeiro questionamento, né? Nosso primeiro debate para a noite de hoje. Então, Fran e Dani, me digam, o que faz os brasileiros e brasileiras gostarem e utilizarem tantos os memes? Dani, tu quer iniciar comentando um pouco? Posso iniciar sim. Durante todo esse início da tecnologia, até pela própria polarização das redes sociais e de acesso à internet, a gente vê muito a polarização de figuras de linguagem, de alguma forma, e também de figuras que acabam trazendo um olhar diferenciado para assuntos específicos, né? Quando a gente fala sobre a questão da cultura digital, a gente vê nela a modernização se pautando em cima dela. Essa cultura digital, ela acaba batendo tanto na gente, né,
uma geração, quem sabe até 2000, a gente pode dizer algo do tipo, mas também numa geração que produz muito e reflete muito na internet, né? Hoje a gente não pode sair ou pensar em outra ferramenta se não ser, né, não pautar a internet. Essas novas formas de reter informações, a gente consegue trazer ela para a questão do meme, né? O meme é uma forma de reter informação, é uma forma de transpor e é uma forma de uma interação social também, de alguma forma. A gente da sociologia, né, eu esqueci de comentar antes, mas eu estou no período final da graduação de sociologia, e a gente vê muito isso através das próprias interações sociais. Então, essas interações sociais, elas se dão também a partir dessa sociedade em rede que a gente vive hoje. Existe um sociólogo chamado Manuel Castells, que ele trabalha muito em cima das redes sociais. E essas redes sociais, para ele aponta nos estudos dele o quanto a polarização e também a forma de se ver e se transpor na internet se dá de uma forma muito mais líquida e muito mais rápida. Quando a gente fala de memes, por exemplo, que é o nosso assunto de hoje, a gente precisa entender que ele, além de ser uma figura, uma imagem que produz humor, ele também é uma figura que pode sim ser usada de forma pedagógica, de forma social e de forma de conscientização, né? A gente tem que entender que o meme, ele, mesmo sendo uma imagem que tem um cunho humorístico, porque a gente traz ali uns elementos de fotos, uns elementos de frases específicas, ele também é um elemento para trazer reflexões, né? Quando a gente começa a pensar nele de uma forma reflexiva, a gente entende que ele é também uma ferramenta de linguagem, quando a gente fala sobre a questão dos memes, né? Uma coisa interessante a gente trabalhar e pensar, quando a gente pensa e produz memes, ou mesmo compartilha eles, é a forma pedagógica de se usar ele, né? Trabalhando em sala de aula, eu já tive experiências em usar ele, a gente retém a informação e faz com que essa memorização do meme, a partir de uma imagem que traga um cunho político, um cunho social, ela acaba pegando muito mais, né? A gente tem essa tendência ao entender o humor, ao entender as questões que são de relevância de uma forma mais lúdica. Então, quando a gente vê um meme na internet que traz um cunho, que tem uma fala social, uma frase que é política, mesmo que ele traga uma imagem que seja humorística, a gente acaba memorizando ele e transpondo. No momento que a gente transpõe ele, que eu transpor, eu digo na questão do replicar na internet, do compartilhar, do jogar nos grupos de WhatsApp, é uma forma também da gente estar fazendo uma interação social, a gente está trazendo uns outros elementos e mostrando também para outras pessoas aquilo que o meme traz de alguma forma. É interessante também a gente trazer e pautar que o meme hoje, ele é quase que um símbolo, uma carteirinha do brasileiro. A gente já teve até, não sei se todo mundo já viu, mas a gente teve uma briga, final do ano passado, entre Portugal e Brasil, onde a gente estava duelando quem tinha e quem produzia melhores memes. A gente começou a trazer de um nível muito mais elevado das coisas. E mesmo que ele seja uma figura, uma imagem que transpõe algo engraçado, não quer dizer que ele não seja social e que ele não traga um significado extremamente diferente e extremamente políticos, muitas vezes. Pegando, por exemplo, as campanhas políticas dos últimos anos, né? A campanha que elegeu o presidente Bolsonaro, inclusive fora Bolsonaro, a gente teve muitos memes polarizando as redes sociais. Por hora, eles até traziam um cunho que era humorístico, mas disseminavam uma ideia. A partir do momento que a gente dissemina essa ideia, que a gente transpõe ela, que a gente compartilha, que a gente leva para outras pessoas, a gente leva também uma ideia de reflexão. A minha reflexão pode ser diferente da pessoa que vai estar recebendo isso, mas ainda assim existe uma reflexão em cima dos memes. É interessante esse lado da gente pensar num movimento social, num movimento de rede, num movimento que traz uma interação, que traz um conhecimento,
sem desvincular do que é a proposta dele, de ser algo mais volátil, algo mais engraçado, algo mais, digamos assim, mais neutro, né? Então, eu acredito que os memes, eles são uma ferramenta de linguagem, são uma ferramenta de estudo e são uma ferramenta de análise, né? A gente tem que pautar eles não somente como um uso diário ou um uso que seja plausível de dia a dia, mas também fazer as reflexões que eles trazem muitas vezes, né? Tenho certeza que depois vocês vão estar trazendo os memes mais impactantes esses últimos dias, mas a reflexão que se faz em cima dessa imagem, ela deve ser analisada, deve ser compreendida de uma forma mais social, mais política ou mais individual, de alguma forma, né? Porque Pierre Bourdieu, né, nosso sociólogo e amigo das ciências sociais, da sociologia, ele trabalha de um conceito que é o capital social. Então, esse capital social que a gente vai interagindo. É como a gente pensar os bloggers, ou quem cria esse material, que dissemina na rede, e que essa imagem vai sendo passada de pessoa para pessoa. E essas interações, elas vão trazendo, de alguma forma, algum estudo, alguma ampliação, criando realmente um capital, né? Criando realmente um sentido para aquilo. Da mesma forma que a gente replica esses memes, que a gente cria eles, que a gente às vezes ri sobre eles, a gente tem a compreensão de que ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta que é usual, que é popularizado em todos os polos, em todos os países, acredito eu, e que é também um sinônimo de pensamentos, né? De abstração, de reflexão. Acredito que quando a gente constrói esses laços na internet, que a gente constrói memes, que a gente compartilha eles, que a gente tem uma interação social em relação a eles, a gente também próprio consegue transpor, né? Consegue também abstrair algumas coisas. Por isso que o meme está sendo tão usual. Usual no sentido de ser usado de uma forma que é tanto política quanto também humorística, né? Então, acho que as reflexões elas têm que partir desse ponto. Por isso que hoje em dia a gente usa tanto esses tipos, essa ferramenta de alguma forma, né? A gente usa para também trazer um lado que é cômico, mas também que é um lado reflexivo, né? A Fran pode também trazer outros aspectos em relação a isso, mas é preciso ser visto, né? É preciso ser refletido sobre isso. Dani, tu estava falando agora a respeito da reflexão. Eu já te passo a bola, só para não perder a linha, né, de pensamento, que a Dani falou alguma coisa relacionada à reflexão, né, sobre a característica humorística. E também já é algo assunto que eu podia comentar também para nós, que é em relação ao meme do Drauzio Varela, né, que está fazendo muito sucesso nas redes sociais, que é em relação às saudades, né, minha filha. Então, desculpa para te cortar, mas eu tinha que comentar um pouco isso também, né? Que muitas vezes a gente utiliza um meme como meio de informação, mas essa informação não é sempre aquela dada, né? Como é, de certa forma, da origem, né? Que deu ao meme. Fro, tu quer comentar um pouco sobre isso? A Dani estava falando sobre a questão do meme enquanto um elemento cultural, né? Então, ele faz basicamente, hoje em dia, né, com o acesso da maioria dos brasileiros, por exemplo, né, acessando a internet, tendo acesso a redes sociais, né, quase, basicamente todo mundo tem uma rede social, né, pelo menos ou Facebook ou Instagram, o WhatsApp também como um meio de comunicação ali, né. Então, assim, ele também faz parte agora de um processo de formação de opinião pública, né? Então, só que em contrapartida a gente acaba utilizando todo esse aspecto crítico, cultural, né, político do meme, junto com esse humor que ele se propõe, né? Essa é a característica do meme, a princípio. A gente também acaba utilizando ele como uma forma eu vejo muito em contrapartida, uma forma de alienação também, né? Então a gente às vezes deixa de pegar o foco, o sentido daquela frase, daquela imagem, por exemplo, qual foi a problemática de origem daquela circunstância, e acaba só levando aquilo para um lado humorístico, né? Como é o caso desse meme do Né Minha Filha, né? Que vem de uma situação bem
sensível, assim, de um documentário que estava ali para chocar, para chamar atenção com relação às mulheres, né, em cárcere, né? Acho que até a Dani consegue falar um pouco melhor sobre isso depois, se for necessário. E acabou virando uma piada na internet, que é o Né, Minha Filha. Então a gente consegue utilizar essa frase para fazer qualquer tipo de ação humorística dentro da internet, né? Então, por exemplo, esse meme que o Maicon estava postando ali, a calça não fecha mais, né? O jeans não fecha mais, né, minha filha? Ou tipo, tá com saudades de fazer tal coisa, né, minha filha? É como se a gente relativizasse, né, o discurso, o objetivo da frase inicialmente para algo só de apenas humorístico, né? Então, às vezes essa questão da crítica, como a Dani explicou muito bem ali antes, a questão da crítica, da politização do meme, né? Essa questão cultural do meme, ela acaba se perdendo um pouco para ficar só como uma piada, uma brincadeira na internet. E também com essa questão da viralização, o meme ele acaba sendo esquecido muito rápido, porque todo dia surge um meme novo, toda semana viraliza um vídeo novo, ou uma frase nova, ou um personagem que acaba virando um meme, né? Então, a gente consegue pegar, por exemplo, personagens de novela, de filme, frases que tiveram em algum reality show ou no jornal, qualquer situação, transformar aquilo num meme, por mais que a situação em si seja algo a se problematizar, algo que tenha uma certa seriedade, né? A gente transforma aquilo num meme, beleza, né? Tu consegue dar, ele fica mais acessível para outras camadas sociais, né? Então, como a Dani falou, torna meio que aquele senso crítico, você consegue tornar ele mais acessível, né? Tu utiliza em sala de aula, né, com de uma forma mais pedagógica o meme, só que qual é o limite do humor, né? Qual é o limite do meme? Às vezes você esquece qual que é a problemática daquela situação e torna aquilo algo só relativo à risada, à piada, à brincadeira, né? Eu vejo um pouco desse problema, principalmente quando a gente vai falar sobre a questão do meme dentro do setor político-social, né? Que é quando a gente começa a pegar questões políticas que principalmente agora, na situação que o Brasil está vivendo, né? Então, a gente pega situações muito complicadas, politicamente falando, ali no Brasil, e torna aquilo um meme. Beleza, é acessível, a gente consegue interpretar determinada circunstância através da interpretação daquele meme, entender aquela linguagem, porque é uma linguagem totalmente popular, né? Então, ela vai de encontro com como eu falei, com personagens, com situações que todo mundo tem conhecimento, a cena de uma novela, a cena de um reality show, né? Uma música, por exemplo. Então, tudo vira meme. Só que a gente acaba esquecendo, né? Acaba botando para baixo do tapete, digamos assim, a verdadeira situação, né? A gente tem ali, por exemplo, situações como os discursos da secretária da Cultura, que é a Regina Duarte, né? Que fez discursos extremamente problemáticos e foi esquecido todo o contexto daquela situação, o quanto aquilo é problemático para ser fala de uma representante política, para virar uma coisa engraçada na internet, né? Tipo, virar um remix, por exemplo, virar ceninhas de GIF, por exemplo, né? Então, tem toda essa contrapartida do meme, né? Ao mesmo tempo que é algo positivo, um humor positivo, crítico, político, cultural, faz parte, né, da cultura do brasileiro e tal. Agora, ele também tem esse outro lado negativo, que é essa utilização do meme para banalizar discursos, né? A gente acaba esquecendo da seriedade de uma situação para focar só naquela parte humorística do surgimento do meme, né? Para mim, tem sempre esses dois lados da moeda quando se trata dessa propagação de memes e criação de memes na internet. Eu vi aqui no chat que a gente já tem uma pergunta da Ria Silva. Daqui a pouco a gente comenta um pouco ela, tá? Sobre essa tua pergunta, Ria. Mas a Fran também comentou um assunto muito importante, né? Sobre essa questão da utilização dos memes. Aqui eu tô projetando para vocês, né? Da situação do Enem, que foram as portas fechadas, né? Então teve a fotografia e foi utilizado como um meme também, na mesma ideia do Drauzio Varela. Tem esse daqui que eu acho muito engraçado, né? Que é uma maneira de prevenção em relação ao coronavírus. Então lá no período pré-jurássico, né?
E o T-Rex ele não consegue lavar as mãos para se proteger do coronavírus que está chegando, e ele acaba morrendo, né? Então é uma ideia informativa, né, que o meme traz contigo. Eu adoro esse meme, né? Mas tem questões que são mais complexas ainda, né? Que são pensadas quando vai querer se trabalhar com os memes. Então, a utilização de memes, né, o recurso dos memes em si, ele tem todo um trabalho que é pensado anteriormente de ser difundido, de ser divulgado, de certa forma, nas redes, né? Porque o impacto que ele causa, ele, ele tem que ser medido, né? Ele tem que ser pensado anteriormente. E eu estava vendo agora a notícia no Instagram, e eu decidi que eu vou apresentar para vocês aqui, porque realmente é chocante, e para realmente mostrar como que é feito o meme, né, de uma maneira que, de certa forma, não condiz com os princípios. Quer dizer que o meme não tem princípio, né, mas ele tem todo um valor ético que é repassado em questão dos direitos, né, de direitos humanos, de publicação, porque é algo viral, é algo público também, então tu não pode utilizar o meme de qualquer forma. Estou projetando aqui para vocês do caso, né, de uma escola que utilizou a ideia, né, dos memes para se tornar algo viral, para se tornar algo, digamos assim, que as pessoas utilizem, né, dessa ideia. Só que a maneira como é que foi utilizado o meme em si foi totalmente errônea, né? Tanto que está dando até processo judicial em relação a isso. Essa aqui é uma notícia da Ponte, né, ponte.org, então está lá disponível na internet para quem quiser assistir. E olha só, né, aqui a gente tem toda uma imagem de um vídeo pornô, né, no qual traz a condição, uma ideia de um estupro, né, e olha só a descrição do meme, né, que foi utilizado. Então, o concurseiro estuda com material pouco profundo, sem clareza, não faz questões da banca, ou seja, sem retaguarda de conhecimentos que aguentem a profundidade com que a banca introduz os conteúdos de diversas posições doutrinárias. E aí a situação fica preta. Não posso... Não sei, vocês querem comentar um pouco sobre isso? Porque realmente, né, nós pensamos toda essa questão do meme, né? A gente acabou de tirar né, que é todo informativo em relação à pandemia, né, relacionado ao coronavírus, e a gente vai para um outro viés que vai totalmente de forma antiética, né? Posso colocar assim, porque realmente viola os direitos que é de publicações, né? Dani, tu quer comentar um pouco? Não, eu ia pegar o gancho da Fran, que ela estava falando antes do meme do Drauzio, e realmente é isso, assim, os limites que a gente tem que tentar entender em até que ponto isso é informativo e até que ponto isso fere, de alguma forma, a minha própria liberdade e o meu próprio direito, né? Quando a gente fala do meme do Drauzio, quando ele começou a sair, assim, eu vi algumas coisas e até então eu não estava entendendo por que estavam usando tanto ele, né? Estavam usando tanto aquela frase. E aí, ao longo do tempo, a gente consegue pensar e refletir que aquela frase, daquele momento, naquela circunstância, sendo usada de uma forma extremamente humorística, se torna, de alguma forma, extremamente prejudicial pelo que a gente querendo passar. Porque quando a gente fala, né, pega uma imagem como aquela, de uma entrevista extremamente importante sobre o sistema carcerário, como as mulheres, né, as mulheres trans, se sentem dentro desse sistema e a frase que foi uma frase que foi acolhedora para aquele momento ser usada de uma forma humorística, a gente perde também de alguma forma o sentido do que realmente é o meme, né? Quando a gente fala de trazer e transpor, a gente fala também sobre uma consciência através desses memes que a gente quer repassar. Essa imagem que tu trouxe agora, ela fere todos os direitos possíveis que a gente consegue imaginar. A gente está falando de um estupro, de uma violação de corpos, de uma violação de imagens, de uma violação de raça, de classe, de alguma forma, sendo usada para um princípio econômico, né? Para uma venda. Então,
com a ideia que, pesquisando um pouco mais, indo a fundo um pouco mais, entendendo os criadores que fazem esse tipo de material, que fazem de uma forma séria, né? Porque existem pessoas, não pensem que existe, que a gente vai lá sentar, fazer um meme e aquilo vai polarizar. Não, existem pessoas que pensam as ações que os memes vão ser polarizados na internet. Por exemplo, a gente pega qualquer imagem ali que a gente vê no Facebook ou no Instagram e replica ela, muitas têm um engajamento extremamente grande, outras nem tanto. Por que chega em algum lugar, um meme chega em alguns lugares maiores do que outros memes chegam? Exatamente por esse viés moral que a gente pode pautar, né? Esse meme que tu acabou de postar, de mostrar pra gente, ele diz muito sobre isso. Quem seriam as pessoas que iriam compartilhar esse meme? Quem seriam as pessoas que iriam abstrair dele ou fazer com que essa imagem me comovesse, né? Para que eu entrasse nesse curso, para eu comprasse esse curso. No final das contas, quando a gente fala de meme, fala de internet, a gente precisa também pensar que existe por trás uma máquina chamada capitalismo, né? Existe uma máquina por trás que faz querer vender, que, igual a Fran falou, que também aliena as pessoas em determinados momentos. E uma empresa usar um meme dessa forma para vender um produto, a gente consegue ter uma noção de que momento esse meme vai ser usado, de que imagem que eu quero passar para esses meus novos clientes, por exemplo, né? Então, é o risco que se corre quando a gente trabalha num sentido de redes sociais, num sentido de disseminação rápida e extremamente individual, porque no momento que eu compartilho um meme, os códigos, né, o meu Facebook, ele vai replicar esse mesmo meme para algumas pessoas que me seguem. Não chega a todas elas, claro, né, porque existe toda a codificação no Facebook, mas vai chegar para alguma parcela de pessoas. E essas pessoas vão replicar e vai chegar para uma outra parcela de pessoas. E assim vai disseminando as ideias. É a mesma coisa que a gente começar a pensar sobre fake news também. Né? Pensar as imagens que trazem fake news, memes que de alguma forma também trazem fake news, que é um perigo que hoje a gente tá visto muito, muito a fundo. Vendo a disseminação na rede muito mais rápido, muito mais volátil, mas também perigosa, né? Esse exemplo que tu trouxe agora, Maicon, é extremamente perigoso, porque se a gente começar a pensar numa forma, num projeto, numa ideia, para transpor algo, para, quem sabe, até ser cômico, mas também ser social, a gente está errando muito quando a gente começa a ver imagens como essa. Acredito que seja uma problemática que deve ser discutida. Até que ponto os memes, eles nos batem, eles nos mostram, eles nos fazem rir, nos fazem refletir e nos fazem pensar a partir dele. Porque muitas vezes a gente passa o rolo da câmera ali, o rolo do Facebook e não nota o que está acontecendo. Mas às vezes a gente presta atenção, analisa ele e às vezes publica, né? Então eu acho isso muito interessante da gente pensar. Nós aqui, tanto eu, quanto você, Marco, quanto a Fran, a gente vem de graduações que nos fazem ter esse pensamento crítico, pensamento reflexivo, para nós se torna até mais fácil fazer uma reflexão dessas. Mas imagina a gente pensar numa pessoa que não tem tanto conhecimento, que não tem tanta informação sobre tal meme, que vê uma imagem como essa e talvez vai achar piada, e talvez vai replicar, e talvez vai fazer com que outras pessoas também vejam e achem isso é normal. É a mesma coisa que a gente pensar nos memes que trazem aquela atriz pornô, eu não vou me recordar o nome agora dela, mas instigando algumas coisas, né? Instigando, tipo, um meme dela sorrindo e falando, uma brincadeira, mas por trás a gente entende o que o produto, quem é ela, como ela se manifesta, quais ações, quais os métodos. Então, existe uma problemática que deve ser analisada e deve ser pensada também, né? Fran, tu quer comentar alguma coisa? Essa pegando a linha da Dani, né? Eu já vou aproveitar, né?
Aham, né? Pegando esse gancho do que a Dani falou com relação a esse protótipo de meme, né, que foi criado por essa instituição de ensino, né? Lembrando que essa instituição de ensino, eles são uma escola para concursos voltados, se eu não me engano, para juízes, promotores, então é toda para essa área, né? Delegados e tal. Então, pensa em pessoas que estão ali para futuramente se passarem nesses concursos para assegurar, né, para nos dar segurança, digamos assim, né? Um juiz, um promotor, um delegado que é conivente, né? Mesmo ainda não formado, que ainda não assumiu o cargo, né? Mas está ali estudando para ser um juiz, por exemplo, e é conivente com um tipo de tentativa, né? Com um meme desse, não tem nem como dizer que é uma piada, que é algo engraçado, que é uma brincadeira, porque isso fere qualquer, acho que questão moral mesmo, como a Dani estava falando, né? Que é quando a gente perde o limite do meme, é um exemplo nítido de quando a gente perde esse intuito pedagógico e crítico do meme, como a Dani estava apresentando antes, para algo totalmente banal, assim, né? Por exemplo, a gente tem também uma outra questão, assim, que eu fiquei pensando, que agora com a fala da Dani, que é quando a gente pensa nessa questão das ações morais, né? Quando a gente compartilha um meme, a gente acaba compartilhando, querendo ou não, alguma ideia, alguma questão que a gente acredita que faz parte da nossa crença, né? Então, eu tento reproduzir nos memes que eu compartilho o meu pensamento ideológico, né? Os meus ideais, por exemplo, e tal. E quando eu compartilho esses memes, eu acabo compartilhando com amigos, com familiares, com pessoas próximas que eu acredito que têm o mesmo pensamento que eu, né? Então, essa informação ela vai indo adiante, conforme ela vai sendo compartilhada, ela vai pegando um número cada vez maior de pessoas. E daí tu pensa quando é um meme que não tem nenhum senso crítico, não tem objetivo nenhum de fazer nenhum tipo de formação, né? É justamente quando ele é usado de uma forma ofensiva, como um ataque a outra pessoa, a outro indivíduo, né? Quando você pensa, por exemplo, nos meus valores, nas minhas crenças, né? Na minha moral, né? Nas minhas crenças éticas, digamos assim, na minha liberdade, eu tenho que pensar nisso quando se trata do outro também. Então, bem daquela forma clichê, assim, né? O que eu quero para mim tem que ser algo que eu também deseje para as outras pessoas, né? Então, se eu tô compartilhando esse tipo de meme, esse tipo de ofensa na internet, esse tipo de pensamento na internet, eu estou dando direito para que o outro também se comporte dessa forma, né? Então tem toda essa questão moral por trás também dessa viralização desse tipo de meme, que tem muito na internet também, né? Nem sempre o meme está ali para fazer algo engraçado e tal. Muitas vezes ele também é utilizado para ofender, para humilhar, para atacar outra pessoa, né? Por exemplo, a gente tem nessa questão de ridicularização do outro, a gente tem muito que aconteceu com a Joyce Hasselman, né? Eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela, que foi no momento que ela simplesmente foi contrária àquilo que ela defendeu até então, né? Que foi a ascensão do governo Bolsonaro, né, no Brasil. No momento que ela se pôs contrária a um determinado posicionamento dele e da família dele, ela começou a sofrer ataques de todos os tipos na internet. E o último ataque que ela sofreu nas últimas semanas agora, que foi, né, veio de deputados, né, de pessoas que são colegas de trabalho dela, foi de utilizar a imagem dela com um animal, né, com um leitão, por exemplo, chamando ela de porca, essas coisas, e a imagem que eles utilizavam eram imagens que são consideradas memes na internet, né? Então, eles transformam a imagem de uma pessoa pública, porque ela não compactua com determinada crença ou ação ou ideal, e começa a ridicularizar aquela pessoa, né? Começa a ofender e atacar aquela pessoa através de algo que vira meme. Né? E as outras pessoas que acham que, por exemplo, ela merece sofrer aquilo porque ela também apoiou o Bolsonaro, né? Um exemplo aqui do que a gente vê na internet, compartilham aquilo não porque concordam com a ação defendendo ela, mas porque acham que ela deve sofrer por aquilo que está acontecendo. Então, se utilizam do meme, sabe, para ficar atacando e ridicularizando outra pessoa, né? Então, é quando o meme perde todo aquele sentido crítico, cultural, político que a Dani trouxe antes, né?
aquela questão pedagógica, de uma forma de você conseguir conciliar o meme com situações que estão propensas a serem problematizadas e que devem ser problematizadas, e você começa a utilizar disso, né, desse meio, como uma ferramenta de ataque, de ofensa a outra pessoa, né? Então, para mim, quando eu assisto o meme dessa escola de concursos, é o que eu sinto, né? Eu me sinto, enquanto mulher, por exemplo, totalmente atacada, né? Porque é nitidamente algo que faz apologia ao estupro, também é algo que faz apologia ao racismo, né? Então, até a descrição ali da imagem na página deles, né? A forma como eles descrevem a banca, né? É totalmente com um sentido erótico e um sentido assim de invasor, né? De você não, de você. A Dani explicou muito bem ali um sentido assim que dá muita apologia ao estupro mesmo, né? Então, tipo, me incomoda não só ver a imagem, como ver a legenda da imagem. Só que é algo que se polarizou tanto, né, que, tipo, tiveram alguns casos de pessoas se sentiram ofendidas e começaram a denunciar aquilo para outras mídias, e acabou que, mesmo assim, a empresa não se retratou, pelo jeito não vai se retratar, né, e eles estão ali formando profissionais que deveriam estar se profissionalizando para trazer segurança para a gente, né, quando, na verdade, eles compactuam com esse tipo de pensamento. Então, até onde, né? É o limite, né? Como a gente conversou lá no início, qual é o limite do meme, né? Do humor. Fran, tu trouxe um assunto que é muito pertinente. Quer comentar alguma coisa, Dani? Não, eu só ia pegar o gancho da Fran em relação à forma que o meme, igual ela falou assim, tipo, de como a gente se manifesta através de uma imagem, né? Por exemplo, nós, mulheres, a gente se sentiu extremamente ofendida quando a gente vê um meme como esse. Nós, mulheres, quando a gente vê um meme da Joyce sendo satirizada, a gente também se sente de alguma forma, né, batendo nesse mesmo aspecto. Assim como quando a gente vê memes de pessoas fazendo piada com gay, fazendo piada com negros, fazendo piadas com qualquer tipo de ação que seja até mesmo questões de profissão, né? Ano passado, não sei se foi ano passado ou foi ano retrasado, saiu aqueles memes, na realidade foi uma matéria voltada a uma instituição de ensino que pregava durante as fases dos terceirões, por exemplo, que eles se fantasiassem de profissões. E numa desses momentos, as profissões, eles acabaram fazendo chacota dessas profissões, né? E depois virou alguns memes também, assim como o meme, por exemplo, do Enem, né? Fui mal no Enem, mas existe uma segunda opção. Aí é um logo do McDonald's e uma fotinho. Uhum. Por exemplo, nós aqui em Erechim, que é muito mais local. Não passou no Enem? Mas tem vaga no Master, tem vaga em outros espaços. Quando a gente usa dessas ferramentas, desses aspectos que são cotidianos e fazem, de alguma forma, prejudicam o outro, a gente não existe mais humor, não existe humor que barra isso, não existe uma linha que diga, aqui a gente, né, não, é impossível a gente achar humor de fotos, de imagens desse tipo, que trazem um cunho extremamente preconceituoso, extremamente que provocam de alguma forma violência ou que discriminam outras, né? Por isso que o meme ele precisa ser analisado como realmente um método sociológico, um método que trouxe muitas vantagens para a gente hoje, lógico, muitas vantagens do sentido de a gente pensar pedagogicamente, da questão de memorização de alguns aspectos, da reflexão, mas também a gente não pode deixar de analisar ele como uma problemática. Uma problemática. A partir do momento que a gente está infringindo os direitos dos outros ou está cometendo algum tipo de preconceito, seja profissional, seja racial, seja sexual, não existe humor, né? Não existe mais humor. Existe apenas pessoas disseminando ódio, né? E que é o que acontece. A própria questão de achar que tudo é engraçado não quer dizer que realmente isso tudo seja engraçado. Não é engraçado eu fazer brincadeira com gordofobia. Não é engraçado eu trazer hoje, por exemplo, pensando em coronavírus, em Covid-19, trazendo a imagem do pessoal do caixão, por exemplo, entende? É engraçado até um certo ponto, mas quando a gente começa a analisar os dados e ver que milhões de pessoas estão morrendo,
o humor ele se esvai, ele se acaba. A gente não pode trazer aspectos que sejam realmente trágicos para um lado mais lúdico. Porque se eu quero ver algo mais lúdico, eu pego um stand-up, por exemplo, eu assisto uma comédia, eu assisto um filme que traga algum sentido desse. Mas quando eu estou infligindo uma outra pessoa, quando eu estou, de alguma forma, manifestando o que talvez para outra pessoa seja ruim, aí não existe mais humor. Aí existe uma linha que nos barra, né? Eu acho que isso que é importante a gente trazer também, que os memes, sim, são extremamente importantes, são ferramentas pedagógicas, são ferramentas de análise, são ferramentas que nos trazem humor de alguma forma, mas que também são ferramentas que, se usadas de formas ruins, por exemplo, podem trazer muito transtorno, podem ser gatilho para muita coisa, gatilho para pessoas que não se sentem encaixadas naqueles grupos, gatilho de pessoas que se sentem inferiorizadas por terem tal profissão, gatilho para pessoas que se sentem, sei lá, até menosprezadas de alguma forma, né? Então, acredito que a gente precisa também ter uma reflexão acima do que a gente publica e do que aquilo que a gente dissemina nas nossas redes sociais. Porque enquanto a gente fala de grupo para grupo, por exemplo, a gente está hoje aqui nessa live, mas quem nos conhece sabe que nós somos 3 amigos e que a gente conversa e dialoga e produz muito juntos. Mas a gente é mais do que isso também. A gente está transpondo não só para nós 3, mas transpondo para 20, 30, 50, 60 pessoas, né? Então, é importante trazer e ressaltar esses quesitos, né? Essa ideia de deixar bem claro, né, que a internet, ela não é terra de ninguém, né? A gente está lá, tem a questão da liberdade de expressão, a liberdade de opinião, mas tem que estar ciente, né, que a internet, né, ela não é algo que te possibilita falar o que tu quer, no momento que tu quer, tem toda uma questão ética, de respeito, que tem que ser trabalhada em cima disso, né. Aqui eu estou trazendo um meme para vocês, no qual foi conhecido como Te Sento a Vara, né. Eu nem vou comentar sobre o conteúdo, né, que está sendo trabalhado aqui, porque esse meme correu por muito tempo na internet, né, e o meme tem essa característica, né, ele roda por um determinado tempo, até que aparece um outro meme e acaba ficando no esquecimento. Mas a questão que vocês dois colocaram muito bem em relação ao conteúdo, né, que o meme passa, mas tem todas aquelas considerações a respeito sobre de como utilizar o meme, de onde que eu tiro esse meme para poder viralizar. Nesse caso, né, a pessoa dessa foto, eu não vou me recordar o nome dele agora, mas ele nem sabia que a foto dele estava sendo viralizada, né? Essa foto foi tirada do blog que estava no site da prefeitura e tal. Então a pessoa pegou essa foto, colocou, né, essa descrição do Centavara e publicou no blog. Então, sem o consentimento da pessoa, né, sem o próprio senhor da foto saber que a sua imagem estava sendo utilizada para esses fins. Resumindo, a pessoa que postou no blog acabou sendo processada e perdeu, né? Então, o senhor ele acabou sendo ressarcido, né, financeiramente, mas a questão moral, ele se sentiu violado, né, por ser utilizado a imagem dele para esses fins, né, que de certa forma a gente não sabe se ele concorda com esse conteúdo, né, e tem isso também, né, porque eu posso pegar, tem várias formas, né, de colocar o conteúdo do Te Sento a Vara, de certas formas, posso colocar qualquer outra coisa ali de descrição, né, numa foto assim. Então tem toda uma questão ética e legal que vai em relação à publicação, à produção dos memes. Hoje em dia, nós temos empresas que são especializadas nesse tipo de serviço, né? Então, elas passam por um filtro antes de serem publicadas. Só que, como a característica do meme, né, ele se tornar viral, a multiplicação dele, né, ele vai de uma maneira tão rápida que é difícil conseguir rastrear e conseguir controlar isso, né? Então, só para deixar claro, né, que a gente tem a questão dos direitos autorais, que é muito importante, se não me engano, aquele meme do Caneta Azul, também ele conseguiu registrar, né, como direito autoral, porque ele fez sucesso, né, cantando aquela música da Caneta Azul, as pessoas começaram a utilizar, começaram a usar, fizeram várias formas daquela música lá e tal, então ele registrou para conseguir ganhar um pouquinho mais também, né, com aquele meme que ele criou, né, e colocou na internet e explodiu.
Então, é importante deixar claro, né, que além de toda a questão ética de saber que tu vai postar, né, porque o meme, eu acho que vai muito em conta no que é a pergunta da Rea Silva, que eu vou acabar postando aqui para a gente comentar um pouquinho mais, que é em relação a essa característica de comunicação, né? O meme, ele tem essa característica de ser comunicativo, de ser informativo. Então, nós temos aquela ideia de que nós somos um grupo de pessoas que nós entendemos a característica daquela imagem. Deixa eu achar um meme aqui para a gente conseguir usar como exemplo. Aqui, ó, esse. Aqui nós temos o Geraldo Alckmin, né? No qual, para te entender o meme, né, ele tem que ter toda uma explicação lógica. Então, aqui a gente está vendo a foto, né, o rosto do Alckmin no corpo do Seu Madruga, né, fazendo determinado movimento. Então, quem conhece o Chaves sabe que esse movimento é do Seu Madruga, sabe o porquê que ele está fazendo esse movimento, né? Tem todo um contexto por trás que eu compreendo a situação. E a descrição, o conteúdo, né? Não pode roubar merenda. Né? Então, tem todo um apelo político também e informativo, que muitas vezes vai no que muitos vocês tinham comentado antes, de que muitas pessoas não sabem o que está acontecendo na política, né? Eu nem sei quem que é Alckmin, mas veio esse meme, porque eu conheço esse meme do Seu Madruga falando ai, né? Alguma coisa assim, e veio esse meme para mim, daí eu vou começar a associar essas questões. Olha só o Alckmin, será que roubou merenda? Então, causa instigar, né, na pessoa essa curiosidade também. Então, o meme, ele tem essa característica, né, de todo um trabalho ético, de direito autoral, de todo um trabalho, para depois... para também ser informativo, né? Dito isso, vamos responder a pergunta da Rê aqui. Vamos ver se eu consigo postar aqui para nós. A Rhea Silva lançou essa seguinte pergunta para nós, tá? Para não deixar ela no vácuo, porque não gosta de deixar as pessoas no vácuo. Boa noite, pessoal. Já uma pergunta, né? Logo quando a gente iniciou a live, né? Uns minutos depois, ela já mandou para nós. Qual a diferença, se há, né, entre charge e meme? A charge pode ser considerada um meme? Então, gurias, vocês têm algo a comentar? Eu acredito que a charge e o meme são duas figuras, né? São duas figuras de análise e são duas figuras bem distintas uma com a outra, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com charge, a gente vê que ela traz um cunho extremamente mais voltado ao assunto que ela quer tratar, né? A gente pega as charges da Laertes, a gente pega as charges do próprio Quino, da Mafalda, né? Então, existe um sentido por trás da charge que é fazer conscientizar, quer fazer refletir, quer trazer realmente um aspecto que seja reflexivo para aquele momento. O meme também traz esses aspectos que são extremamente reflexivos, mas quando a gente se depara com o meme como aquele que a gente postou, que tu mostrou antes ali sobre a instituição, a gente vê que o cunho dele não é conscientizar, não é refletir. Ele é um meme ilustrativo, de alguma forma, mas que, do primeiro ponto, não te traz nenhuma reflexão além do próprio desprezo sobre a matéria que está sendo exposta ali. A charge não, a charge ela é um método pedagógico já de fato, né? A gente usa, acho que não existe um professor que não tenha usado algum dia alguma charge para trabalhar algum assunto. Então, eu acredito que a charge e o meme existem pontos bem diferentes uma para outra, que realmente trazer o assunto, realmente conscientizar, e o meme, na realidade, surgiu como uma nova ferramenta para ilustrar algum momento, ilustrar algum aspecto, mas a charge se difere muito do que a gente hoje pensa sobre o meme. Contemplando a Dani, né? Complementando o que a Dani falou, na verdade, a finalidade da charge é satirizar uma determinada situação, né? Então a gente tem o Laerte, tem a Mafalda, por exemplo, também. Né? Então a gente utiliza
de determinados caracteres, de determinados personagens, acontecimentos atuais, históricos, culturais, né? E com a finalidade de trazer para aquela pessoa que está ali observando, para o leitor, né, um questionamento, uma problemática, né? Às vezes até um certo incômodo, né? Então você não só analisa a charge de forma textual, mas também todo o contexto do desenho, né? O que está acontecendo naquele desenho, né? Qual que é o contexto de toda aquela arte ali junto com a linguagem, né? Então ela tem uma linguagem muito visual também, né? Uhum. Já o meme, eu concordo muito com a Dani, eu acho que eles diferem muito, né? Porque o meme nem sempre ele tem esse objetivo de problematizar, de questionar algo, às vezes é só para ser engraçado pelo engraçado, né? Humorístico pelo humorístico. Não é um problema, mas é uma das diferenças que tem com a charge, também tem o cartoon, né? E a questão da problemática do meme, que ele é uma linguagem tanto visual quanto virtual também, né? As pessoas conseguem se comunicar utilizando memes às vezes, né? Trazendo Então, eu mais um acho que a ponto. diferença entre os dois, né, para mim elas existem. Né? Não, não, pode continuar, desculpa. Pode falar, Dani. Não, não. Para mim existe essa diferença entre o meme e a charge, também tem o cartoon, né, que também é bastante utilizado para retratar situações e tal, mas ele é um pouco mais humorístico também. É justamente essa coisa da satirização, da problemática, do questionamento. Basicamente, eu acho que a finalidade dos dois difere nesse âmbito, né? Esse é o elemento, né, que difere os dois. Conforme vocês estavam comentando aqui, eu me lembrei, né, de algo, né, que surgiu muito nos anos 50, que é em relação ao pop art, né? Não sei se vocês conhecem, mas eu sou muito fã, né, em relação ao pop art. E acho que para exemplificar muito bem, né, a questão da diferença entre a charge e o meme, a pop art, eu vou até tentar projetar aqui para vocês, aqui. A pop art, né, ela vem com essa ideia, né, deixa eu tirar aqui, essa ideia de reconstrução da ideia da arte em si mesmo. Então, traz toda aquela questão de consumo, né? E realmente para as camadas populares. Então, utiliza de bastante cores, né? Chamativo, muita utilização de propagandas, né? A Coca-Cola, a Madonna, as divas pop, né? A Madonna não, a Marilyn Monroe, aliás, né? Que a Madonna nem era nascida, não, nem fez sucesso nos anos 50, mas o art pop deu início, né? Nos anos 50, para comentar. Então, a gente tem aqui a representação artística, né? Desse movimento popular, né, de que as pessoas conhecem o cotidiano, vivem, são alternativas ao cotidiano dela. Então, as histórias em quadrinho, né, foi muito revista. As compras do supermercado eram retratadas dessa forma artística também. Então, as pessoas elas conseguiam identificar a arte, né, naquele local, aquela expressão de arte que realmente é popular, é do povo. O povo conhece, identifica, não tem toda aquela análise específica de que vamos olhar para a Mona Lisa para tentar identificar quais são os traços, não sei o que lá, né? Não, é algo realmente bem popular, que de certa forma veio para mostrar, né, essas possibilidades de acesso, né, e massificação realmente. Então a gente pensa, né, o quanto essa arte é acessível, eu consigo compreender, né, na minha consideração que a Dani tinha falado em relação ao capital, né, capital cultural, que eu detenho sobre a capacidade de identificar, né, essas imagens, e a partir disso jogo conteúdos, né, legendas que se relacionam com o meu cotidiano. Então a charge ela tem aquela pegada mais jornalística, né, de informar, de representar, né. Ele é um gênero textual, né, a charge. O meme ele já tem essa pegada mais popular, realmente, de representar a vida cotidiana, de trabalhar nessa questão cotidiana, de atualidade, e também como crítica também. Então, o meme, ele tem essa pegada um pouco diferente da charge, que às vezes a gente acaba
acaba confundindo, né, as duas coisas, mas o meme é realmente isso, é aquela possibilidade de visualizar algo, né, a tua comunicação com o outro vai se dar naquela recepção, né, então eu vou compreender aquela imagem que está por trás, e além disso, é compreender aquela legenda, aquele conteúdo. Dito isso, eu trago aqui para vocês a Regina Facchini, que ela tem um artigo publicado em 2011, né, no qual ela aponta que essas ideias, ela trabalha muito com os feminismos, e ela traz essa ideia de que a internet, ela vem transformar, de certa forma, um novo fazer ativista. Então, essa nova evolução, né, digamos assim, dessa nova geração de ativistas que buscam novas estratégias que se baseiam no lúdico, no cultural, na criação da empatia, utilizando principalmente a internet como meio prático desse ativismo. Então, a gente vê um novo caminho, né, digamos assim, de uma forma de fazer o ativismo, no qual nós temos essa nova geração que, de certa forma, se desvincula do fazer ativismo como era feito antes, né? Tem toda aquela questão da política institucional, dos espaços de participação estatal, no qual o diálogo era muito unilateral, então elas não tinham muito espaço realmente para fazer o ativismo em si. Então, o ativismo, esse novo ativismo emergente, né, que busca pela internet uma mudança de mentalidade cultural mesmo, no qual flexibiliza as diferentes formas de manifestação, de presença, engajamento de informação, e os memes também se utilizam como um desses recursos. Então, é muito, muito bom a gente conseguir trabalhar isso, né? Também me lembrei ela tem um livro, como é que é o nome? Memes da Cultura Digital. É a Schiffman. Foi publicado em 2013, é bem recente, né? Memes da Cultura Digital, uma coisa assim. No qual ela apresenta 3 formas de interpretação, né, de fazer o memes de forma política, que é com meio de persuasão, de articulação, né, entre os movimentos sociais e a sociedade civil, e também como meio de expressão política e discussão política também, né. Então, os memes bem utilizados, né, eles têm todo esse aporte teórico, né, prático e inteligível também para essa questão do fazer ativismo nas redes sociais, na internet, né, nesse meio virtual. Vocês têm algum apontamento em relação a isso, algum complemento, né? Eu comecei com uma coisa, comecei com a Chad, fui parar lá no ativismo, mas é que realmente me veio tudo isso na cabeça e eu precisava comentar um pouco com vocês. Essa linguagem popular do meme, né, e essa tomada ativista, militante através dos memes, né, querendo ou não, foi uma forma também de popularizar o acesso à política a várias massas, né, a outras pessoas que, por exemplo, a gente está aqui na faixa dos 30 anos, né? Então, provavelmente a gente conhece, ou até mesmo já falou aquela frase do tipo assim, política, religião e futebol não se discute, né? E eu acredito que essa tenha sido uma ideia que afastou muito as pessoas de discussões que a gente deveria estar fazendo sempre, né? Então, por exemplo, eu ouvi isso na minha família, já ouvi isso de amigos, eu já falei isso, entende? Então, a gente consegue aproximar outras pessoas dessas discussões, pessoas que às vezes não estão ali, como o Maicon até mostrou daquele meme do Geraldo Alckmin ali com o Seu Madruga, né? Alguém que desconhece quem é aquele político e o que ele fez, mas através do meme acaba despertando aquela vontade de saber como que funciona, o que está acontecendo, por que o Geraldo Alckmin está sendo retratado dessa forma, ele roubou merenda? Como assim, né? Então vai muito de encontro também com esse, eu acredito, com esse fazer ativismo, né? Com essa forma de militar dentro da internet, utilizando esses meios também, né? É uma visão positiva também dos memes, né? E desse ativismo virtual, que eu acho que é o que esqueci o nome dela agora também, ela fala nesse artigo de 2013, né? E também porque o meme ele tá ali para ajudar a gente também a lidar com determinadas frustrações, né? Eu, por exemplo, dedico algum momento do meu dia a ficar vendo alguns memes, alguns vídeos engraçados na internet para poder dar uma
amenizada, assim, nesse peso que está sendo a gente acordar todo dia com esse monte de notícia, com esse monte de acontecimento que às vezes a gente não consegue fazer nada para ajudar, então o meme está ali para auxiliar também nessa frustração, né? Então, olha só como ele tem todos esses meios, essas ferramentas, né? Ele ajuda no ativismo, ele também está ali para ajudar na militância em determinados, em várias correntes, né? Tipo feminismo, no LGBTQI, né? A questão dos professores também, em várias classes ele também está agindo de forma positiva, né? Só que, daí, ao mesmo tempo, eu volto naquela minha contrapartida, que é esse uso negativo dos memes, né? A gente acaba aproximando o meme enquanto uma narrativa, acaba aproximando essa narrativa da política para pessoas que às vezes não têm um contato direto com essas discussões, às vezes desconhecem, né? Mas só que ao mesmo tempo a gente também polariza esse discurso, a gente torna esse discurso um tanto raso, né? Então eu até trago uma problemática aqui para ser pensada futuramente, talvez, ou já deva ter algum autor que pensou isso, né? Como a gente faz, então, a gente utiliza do meme para trazer essas pessoas para uma discussão com um senso crítico, né? Como a gente faz uma aproximação mais positiva do meme para esses campos que a gente gostaria que fossem mais discutidos dentro da sociedade, né? E com uma massa maior de pessoas, né? De várias gerações, por exemplo. O meu pai, se eu falar para o meu pai o que é meme, ele não vai saber o que é meme. Mas se eu mostrar para ele uma imagem engraçada, né? Com um cunho assim mais de militância, por exemplo, né? Que traga num contexto que ele se identifique, ele vai entender o significado daquela imagem, sabe? Então, de que forma a gente consegue aproximar mais o uso dos memes e dessas mídias digitais, desse ativismo, dessa militância, de uma forma muito mais positiva, né? Eu acho que a minha visão do meme é muito nessa linha, assim, né? Vai muito de encontro com o que o Maicon trouxe agora também sobre essa questão também do ativismo e tal. Gurias, a Rê acabou de fazer outra pergunta ali, eu acabei postando aqui para vocês também, né? Ela pergunta assim: então podemos dizer que o meme é mais democrático na medida que o maior número de pessoas consegue compreender? Então, né, Rê, a ideia do meme, né, como a gente tinha comentado antes, é que a imagem ela seja inteligível para outra pessoa. Então, eu vou utilizar uma imagem que vai responder aquilo que eu estou querendo falar. Então, vamos ver alguns memes aqui. Aqui, ó, por exemplo, para mim conseguir compreender esse meme, né, eu tenho que entender primeiramente quem que é essa pessoa da imagem, né, o que que a imagem está trazendo, né. Então, aqui a gente tem a figura da ex-presidente Dilma, né, e a legenda, né, o conteúdo do meme, ela também tem que ser inteligível. Então, saudades do tempo de autonomia, né, minha filha? Então, a gente bate naquele conteúdo, né, que a gente tinha comentado sobre o Drauzio Varela, e na questão da atual conjuntura que nós estamos vivendo hoje. Então, a autonomia, o que ela está querendo dizer, né? Quem que é essa pessoa que está por trás? Ela se torna democrática no sentido de que ela é inteligível para quem está acessando aquele meme. Então, o meme, ele tem que ter uma explicação, né? Ele tem uma interpretação que é própria dele. À medida que eu pego um meme, né, que eu não conheço o sentido dela, vamos ver se eu tenho alguma aqui. Aqui o meme. Aqui do Geraldo Alckmin. Vamos voltar para esse daqui, ó. Ainda bem que você nunca bebeu e deu vexame, né, meu filho? Então, ela é democrática no sentido de que eu posso entender, né, eu consigo entender o que aquela imagem está me representando. Então, eu sei que aquela imagem é de uma pessoa que está com um olhar de preocupação, né, e que bebeu e nunca vexame. Então, tem aquela construção sobre a mãe achando que o filho, né, a mãe, né, no caso, está chamando de filho, tem aquela ideia de que é certo, né, nunca fez aquilo ali, a preocupação no rosto da pessoa. A gente tem essa ideia, né, de interpretação específica de quem fez o meme e de quem está recebendo o meme, no qual muitas vezes a charge em si, ela deixa a possibilidade de várias interpretações para uma crítica única. Então é bom deixar claro, né, nesse sentido.
Então, ele é democrático, sim, mas quando ele é inteligível. Então, ele causa também essa possibilidade, como a gente tinha visto ali anteriormente do Geraldo Alckmin, né? Quando der essa margem para as pessoas irem buscar mais informações para aquilo também. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa pergunta da Rhea? Eu acho que é bem isso aí que tu trouxe mesmo. É bem essa ideia. Eu me senti contemplada pela fala. Eu também. Eu não sei se, Rhea, qualquer coisa que tu tiver aí, dá um ok, se tiver alguma pergunta. Se alguém mais tiver alguma pergunta, também pode ir comentando aí bem tranquilamente, que nós vamos falando aí, porque já, apesar que já estamos quase passando do tempo que a gente tinha previsto, na verdade. Eu queria comentar só uma coisinha, né, relacionada, a Dani falou no início, né, da nossa live, sobre a guerra de memes que teve, né? Essa guerra de memes se deu origem em 2015 e se iniciou com Portugal. Que coisa interessante isso, né? O Brasil entrou oficialmente em guerra com 3 países diferentes. Exato. E segundo, né, os trend tópicos do Twitter, o Brasil ganhou nas 3. Literalmente. A primeira guerra, né, de memes se deu, né, devido ao uso como é que pode dizer, um nick, de um perfil criado, né, com o nome em Portugal, We Don't, né, e que foi inspirado, né, no perfil que tinha aqui no Brasil, que é em Brazilian português, You Don't Say, né, em português, o Brasil nós não dizemos. Deixa eu ver se tem alguma coisa anotada aqui. Tá. E que daí, quando os brasileiros viram, né, que tinha esse perfil em Portugal, né, que era parecido, na mesma ideia, né, do que foi criado aqui no Brasil, se deu aquela guerra de memes. Então, então começou toda essa movimentação, né, de utilização de vários memes, aquela folia. Então, vou utilizar do meme da Nicole Balls, do Carreta Furacão, da Gretchen, a Gretchen, um grande ícone, né, de memes que nós temos na internet. E como que acabou, né? Como que o Brasil acabou vencendo essa guerra de memes com Portugal? Isso é muito importante a gente deixar claro também, que Portugal, né, os usuários na guerra, né, que estavam lá na linha de frente, lá por Portugal, começaram com tons e piadas muito pesadas, né, nas publicações, que partiram para ofensas, tirando sarro do Brasil, ofendendo negros, as mulheres, o carnaval, as favelas, né? E com isso, eles acabaram recebendo uma onda de reclamações gigantesca, causando, né, que o perfil fosse deletado. Então, a gente traz novamente aquela ideia, né, de que a internet não tem aquela ideia de que não é terra de ninguém, né? Então, tudo que tu está postando está sendo visto. E o humor também, ele tem que ser analisado nessa condição. E antes do perfil ser deletado, né, foi deixada até uma mensagem dizendo que o Brasil tinha ganhado a guerra. E as outras 2 guerras, né, que foram contra a Argentina e depois contra a Espanha, foi mais naquela ideia, né, de brincadeira realmente, né, de compartilhar para ver quem mais tinha memes, quem mais participava mais, né. E então, só para nível de curiosidade, porque a Dani tinha comentado no início, né, sobre esses episódios, né, da guerra de memes que aconteceu aqui no Brasil. A conexão da Fran tá meio fraca, que nós também já estamos 1 hora e pouco, a internet da Fran não aguenta tanto assim, né, Fran? Eu tive que colocar o celular carregar, então eu tive que fazer uma manobra aqui, virar toda a mesa onde está a câmera para isso. Mas creio que é isso, né, gurias? Nós hoje comentamos um pouco, né, sobre o meme. O mundo dos memes em si, ele é gigantesco. Ele tem muita coisa para ser conversada, né? Tem toda a característica do riso, do sorriso, da utilização do humor, né? O que é o humor negro também. Tem todas as críticas que são trazidas em cima dele. A gente trouxe uma pequena parcela de uma parcela, né? Relacionado ao memes. Então, só para nível de curiosidade, esse momento, né, foi realmente para debater um pouco sobre isso, para conhecer um pouco, né, sobre a utilização de memes. Hoje em dia, né, a Dani tinha comentado que já utilizou os memes em sala de aula também, assim como o Charles, a gente sempre utiliza também. Inclusive, tem artigos publicados como utilizar
memes em sala de aula também, é bom deixar claro que tem material acadêmico produzido, né, publicado, explicando como a gente utiliza esse material em sala de aula, porque nós não vamos pegar qualquer material, qualquer meme ali e jogar, né, para a sala de aula também. É muito importante a gente conseguir peneirar e filtrar, né, os memes utilizados para isso. E eu estou muito satisfeito com o debate de hoje. Gurias, querem comentar alguma outra coisa a mais? Alguma coisa que deixamos passar batido? Não, eu acho que só deixando para finalizando então a nossa participação, só dizer para o pessoal que usem meme, mas usem conscientes, né? Usem meme, mas reflexivos. Então, quando forem usar eles, pensem, reflitam antes e não só disseminem a ideia nas redes. Estou super contemplada também pelo debate, agradeço o convite e sigo nessa ideia da Dani, né? Utilizem dos memes, liberem as frustrações de vocês, mas com consciência, né? Com moderação, por favor. E muito obrigada mesmo pelo convite, Maicon. Adorei participar e achei o debate, assim, aprofundou muito mais os meus conhecimentos sobre isso e adorei estar aqui com vocês hoje. Então, Guria, só para finalizar, né, e o pessoal que está nos assistindo aqui também, eu queria já deixar o convite para vocês, né, para acompanharem um pouco da agenda da semana, né, que esse é apenas um dos tópicos, né, que elencamos para trabalhar. Então, hoje nós estamos tendo a nossa live, né? Essa live, a intenção é dela ficar disponível também para quem quiser assistir, reassistir depois, né? Se alguém tiver alguma dúvida em relação à utilização de memes, fiquei com alguma dúvida, não quis comentar lá, porque o Mike ia postar lá para todo mundo ver. Então, chama a gente lá no privado, lá que a gente também comenta um pouquinho mais, bem tranquilo. A Dani e a Fran estão ali também para ajudar, para auxiliar nisso também. Então, amanhã, à 1h da tarde, né, a gente vai ter a liberação no nosso canal no YouTube do vídeo de qual é a tua pesquisa, né, do Gabriel, né, que ele é formado em filosofia pela Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui no campus Erechim, com o tema Liberdade e Educação na Ética de Spinoza, né. Então, foi um vídeo, né, uma entrevista muito boa, muito interessante. Fica aí a dica para o pessoal assistir o vídeo amanhã, né, à 1h vai estar disponível no canal do YouTube, né? Só jogar lá YouTube /Trucolos Educacional, que é o primeiro canal que aparece. Depois, na sexta-feira, à 1h da tarde, também nós temos um vídeo debate, né? Que foi conversado com o professor Matheus Pereira e a professora Franciele Racossi, que trabalham em escolas públicas, né? Aqui da região, e também com a psicóloga Daiane Zin. A gente fez um vídeo debate a respeito do Enem, né, sobre essa posição do MEC em manter o Enem esse ano, né, apesar de todas as prerrogativas, de que o nível de desigualdade é imenso, né, a pandemia do Covid-19, temos a gente debate também a questão do TCU, né, de estipular um tempo de 5 dias para o INEP apresentar o porquê de vai querer manter o Enem. Então, um vídeo debate muito interessante, então fica a dica também para o pessoal assistir. E logo mais à noite, na sexta-feira, nós vamos também ter o vídeo, né, qual é a dica, professor? A tendência é que esse quadro, né, aconteça também todas as sextas-feiras, com toda uma dica para os professores no geral, né, e também demais curiosos, para saber a utilização de algumas metodologias em sala de aula. Então, para sexta-feira agora, às 7h da noite, nós temos a convidada, né, a Távila Mazur, que ela é analista desses temas, né, especialista em segurança da informação, no qual ela vai comentar um pouco sobre a utilização de algumas plataformas, né, para serem utilizadas de ensino EAD, no qual a gente gasta pouco de forma bem simples, bem tranquila. Então, fica aí o convite para os professores, professoras, para demais pessoas de interesse, para acompanhar a nossa agenda. A Dani também tem um convite para fazer para vocês. Eu tenho um convite para fazer para vocês em relação a um projeto que a gente trouxe já faz alguns dias, que é o Mulheres em Pauta. Sábado a gente vai ter uma live falando sobre maternidade e auxílio emergencial em relação ao Covid. Até a Fran, que está aqui na live, vai participar com a gente também sábado.
Então, se vocês quiserem participar, é só seguir a gente lá no Instagram, tá como mulheres, né, traço, underline em pauta. Então, sigam lá que a gente vai ter um debate bem interessante sobre Covid, sobre mulheres e sobre maternidade também. Isso aí, então, pessoal, quero agradecer a presença da Dani, né, pela disponibilidade de estar aqui conversando com nós, a Fran também pela disponibilidade de estar conversando aqui com nós, a todo mundo que assistiu, que vai assistir também depois esse vídeo depois. Então, e para a semana que vem, nós também já fica o convite, né, de uma próxima live, no qual nós vamos trabalhar a questão da maternidade compulsória. Então, fica aí já a dica. Ao longo da semana, nós vamos também divulgar esse tema com vocês e vai ter uma live muito interessante para vocês participarem também. Então, obrigado, pessoal. Fran, Dani, querem se despedir do pessoal? Tchau, pessoal. Obrigada. Um beijão. Obrigado, pessoal. Acompanha a Trucolos lá, sigam o nosso canal, compartilhem, curtam, né? Qualquer coisa, deixe seus comentários. Não gostei de tal coisa, também comentem lá. Toda crítica é bem-vinda. Obrigado, pessoal, e até a próxima.